Nessa sessão nós vamos abordar como interromper o desenvolvimento da lesão química, os primeiros socorros emergenciais, a descontaminação com enxágue passivo versus descontaminação ativa. Para nos proteger de modo a interromper as etapas que levam à lesão química, primeiramente temos que examinar aspectos de prevenção. A primeira etapa sendo o contato, a prevenção se dá através de posturas prevencionistas, o uso correto de equipamentos de proteção individual, máscara, óculos, roupas contra produtos químicos e luvas. As figuras mostradas nessa lâmina ilustram as roupas de prevenção. Vocês notem que a máscara para quando o produto tem emanação de vapores, a roupa com ar próprio, a roupa impermeável, coberturas de face, e esses são os tipos que se encontram disponíveis para essa etapa de prevenção de contato. Entretanto, se houver uma falha desses equipamentos de segurança, dos procedimentos, aspectos de prevenção, as outras duas etapas da queimadura química, que levam à queimadura química, como a difusão e a reação, são possíveis de serem contornadas através de primeiros socorros emergenciais, que é a descontaminação. E para que possamos interromper realmente, nós temos que considerar também aspectos no primeiro socorros que envolvem a natureza do agressivo, e dependendo dessa natureza do agressivo nós teremos de de alguns segundos a 1 minuto para interferir eficientemente entre o contato e a reação. Na descontaminação do acidentado, usa-se descontaminantes. E esses descontaminantes são agrupados em 3 blocos. Os descontaminantes passivos, basicamente é a água. Os descontaminantes parciais, que são soluções tampão e hipertônicos, que têm ação limitada e efeitos colaterais. E por fim, o descontaminante ativo, que tem propriedades de quelação, polivalência e hipertonicidade. E o descontaminante ativo, que possui essas 3 propriedades, quelante, polivalente e hipertônico, é o difoterine. Exemplos que vamos dar a seguir ilustram a passividade da água e também ações efetivas de descontaminação ativa. Nesse exemplo, é um acidente que aconteceu com ácido sulfúrico a 94%, cujos primeiros socorros foi usado somente água. Esse acidente atingiu as pernas do trabalhador e houve uma lavagem imediata com água, e ele passou 3 dias no hospital e 45 dias de cuidado médico em casa. Como consequência, foram mais de 6 meses de afastamento do trabalho, com cicatrizes graves e problemas psicológicos. Esse slide demonstra, através dessa filmagem, como é que a água se comporta em contato com as células. As células, elas possuem líquido no seu interior, é um líquido que por sua vez tem sais dissolvidos. Ela possui, portanto, uma capacidade tônica de captura ou de auxiliar a transpassar água ou outro produto através de membranas. Esse filme ilustra a água sendo usada em células e a consequência que ela provoca. E notem que a água passa através de modificações, notada através das modificações do campo, e as células imediatamente começam a aumentar de volume. Elas vão gradativamente aumentando de volume, indicando a passagem ou a entrada da água através das membranas para o interior da célula. Ela aumenta de volume de tal forma que poderá chegar ao ponto de explodir, de estourar, romper. E é assim que acontece quando se descontamina um acidentado usando água somente. O produto químico é levado para dentro das células por essa propriedade osmótica. A água entra nas células porque as células têm uma pressão osmótica maior e favorece a entrada da água, que é um meio menos concentrado, para um meio mais concentrado em sais.
Se vocês notarem já a forma das células, elas se parecem com pequenas bexigas que aos poucos vão começar a explodir, vão se romper. Mais alguns segundos e muitas das células já estão rompidas. Portanto, como repasse e fixação, a água é hipotônica e entra nas células. Ela favorece a penetração do corrosivo na pele quando usado para a lavagem do acidentado. Esse é um tipo de enxágue passivo. Outra classe de descontaminantes, as soluções tampão, eles têm alguns efeitos deletérios, como por exemplo é ilustrado em 2 artigos que foi usado para a descontaminação de um olho de acidentado, um tampão fosfato. Em ambos os casos, houve uma precipitação de fosfato de cálcio, trazendo uma consequência muito danosa para a córnea, como mostra a figura. Essa figura é de um caso real, é uma fotografia de depósito de fosfato de cálcio em um olho, tratado com tampão fosfato, e esse teve como consequência, do ponto de vista legal e econômico, uma ação indenizatória que ainda está em andamento. Por fim, o uso do descontaminante ativo é ilustrado nessas lâminas com um caso de ingestão de soda cáustica. Essa pessoa foi encontrada desmaiada e do lado dela um frasco de soda cáustica. Ela foi levada ao hospital após 3 horas, estimado do tempo entre a ingesta e o primeiro socorro. Foi entubada e a boca foi descontaminada com 1 litro do quelante de Photerine, que é o descontaminante ativo. Foi usado também porções, pequenas porções, e aos poucos foi se obtendo um resultado positivo com expectoração do resíduo. E 6 dias depois, vocês notem pela figura que aquilo que estava escuro, sugerindo um dano, uma lesão profunda, houve a reversão de modo a recuperar a língua e a mucosa do acidentado. Esse é um outro caso ilustrado nesse slide de dano químico, de lesão química causada por soda, ou melhor dizendo, por hidróxido. Nesse caso, aconteceu com hidróxido de amônio e os outros casos com hidróxido de sódio. Em experimentos de laboratório, demonstraram que o uso benéfico do descontaminante ativo é muito superior ao uso de hipertônicos. Essas 2 lâminas ilustram o uso de uma solução salina aplicada em olho contaminado com amônia de uma cobaia e também o uso de Photerine. Notem que no primeiro caso, na figura superior, o olho onde se usou solução salina apresenta um epitélio danificado e as partes brancas ilustram a formação do edema de estroma, que é o caso de opacidade que se verifica. Na figura inferior foi usado o quelante anfótero de Photerine e nota-se que o epitélio está muito pouco danificado e o estroma completamente preservado. Então essa é uma evidência do efeito da descontaminação ativa comparada com um dos tipos de descontaminantes, que é o hipertônico. Esse exemplo vai mostrar um caso de descontaminação de olho após um acidente com hidróxido de amônio. Esse olho é de um acidentado que chegou ao hospital após 1 hora do acidente e o uso de água não impediu a formação do edema de estroma. Apresentou a isquemia conjuntival de 360 graus, ou seja, toda a circunferência do olho foi atingida e a acuidade visual estava em 2, quando o normal é 20. O prognóstico para esse caso era perda de função, ou seja, a pessoa ia ficar cega. Esse acidente foi reportado no jornal Burns. Após examinar o caso, os médicos decidiram aplicar uma descontaminação do produto químico residual usando 1 litro do quelante de Photerine. E em seguida, o paciente foi submetido a um tratamento tradicional com anti-inflamatório, antibiótico e vitamina C por 97 dias, alternando
entre um tipo de medicamento e outro à medida da evolução. Após a inflamação, surgiram uma infecção, a infecção foi cuidada com o antibiótico e após o período de 97 dias a acuidade visual retornou a 14, ou seja, praticamente a visão foi salva, como pode ser visto nessa figura à direita embaixo, onde o olho da pessoa aparece quase completamente normal, com um pequeno esbranquiçamento na parte inferior. Em seguida nós vamos ver acidentes com ácido sulfúrico. Esse é um acidente que aconteceu aqui no Brasil em 2003. Um trabalhador foi atingido com um jato de ácido sulfúrico a 98%, fora das instalações da fábrica, e no local ele foi tratado com água após a chegada de ambulância. E ele foi transferido para o ambulatório, e essa primeira fotografia mostrando o horário que ele chegou aos primeiros socorros ambulatoriais. Portanto, ele já foi abordado tendo passado por 10 minutos de lavagem com água. Em seguida, usou-se o Difoterine em spray, como está ilustrado por essa foto. 5 minutos depois, as lesões começaram a regredir, e essa foto ilustrando no dia seguinte dá bastante evidência do que é que aconteceu com a lesão. Note que onde tem a parte escura é porque já havia feito a queimadura. O Difoterine não regenera tecidos. Ele é capaz de interromper a lesão, porém onde ela foi implantada, ela irá permanecer, sendo que o próprio organismo é que vai ser responsável pela reconstituição do tecido. E a próxima foto é 4 anos depois, onde o acidentado está muito bem, ele só está evidentemente um pouco mais velho, um pouco mais careca, mas com a sua aparência preservada. Esse é um outro caso, também acontecido no Brasil, onde o acidentado foi atingido com ácido nítrico a 68% na presença de vapor d'água. Então, nesse caso, houve um risco de queimadura mista, tanto química quanto térmica. Ele usava óculos de segurança, ampla visão, por isso os olhos dele foram preservados, mas houve uma lesão na face. Ele foi conduzido ao ambulatório e após 5 minutos de avaliação e observação foi iniciada a descontaminação, usando o Difoterine, o descontaminante ativo. Essas fotos ilustram a sequência após um período e mostram que o acidentado recuperou perfeitamente sem nenhuma sequela. Esses casos de acidentes com ácido nítrico costumam ser bastante dramáticos, deixando pigmentação alterada, amarelamento e até perda de tecido. Nesse caso, graças ao uso do Difoterine, ele foi completamente salvo. Esse é um caso de acidente com ácido sulfúrico 98% que aconteceu fora do Brasil, mas ele é importante para ilustrar como aconteceu o acidente e como evoluíram as lesões. Esse acidentado, ele sofreu uma projeção de ácido sulfúrico quando dava manutenção em tubulação e teve um atraso de 5 minutos para iniciar o uso da água. E isso causou lesões profundas. O quelante Difoterine foi utilizado após 15 minutos e ele reportou interrupção da dor, que é uma característica quando o acidentado é descontaminado com Difoterine. Com a interrupção da dor não significa que a descontaminação tenha sido completa, mas é um benefício que a descontaminação ativa com Difoterine traz, porque dá tranquilidade tanto para o acidentado quanto para quem está cuidando dos primeiros socorros. Bem, ele foi levado ao hospital e após mais 4 horas foi reiniciada a irrigação com Difoterine, que durou por mais um dia. Ao final desse período de um dia, o acidentado solicitou que ele ficasse com o Difoterine disponível para que ele aplicasse à medida que fosse sentindo alguma alteração. E foi assim que foi feito. Por mais 24 horas, o acidentado foi utilizando o spray de Difoterine à medida que ele sentia alguma coceira, alguma vermelhidão surgindo. Nessas fotografias estão ilustradas a regressão das lesões. Notem que após um dia, no primeiro período de 24 horas, ainda eram bem visíveis queimaduras de 3º grau
e áreas largas, grandes áreas com edema, com inchaço. Após 72 horas, não havia mais queimaduras de terceiro grau visíveis e com o edema bem diminuído. 29 dias depois do acidente, houve uma recuperação praticamente completa, com uma pequena modificação, ainda um pequeno sinal de lesão num dos lados da orelha. Resumindo, o que é preciso para descontaminar eficientemente um acidentado? Precisa-se remover rapidamente o produto agressivo da superfície para evitar a penetração. O contato já existiu, ocorreu o acidente, agora a etapa seguinte seria evitar que ele penetre. Além disso, e muito importante, interromper os 6 tipos de reações agressivas usando um descontaminante ativo, polivalente, quelante, anfótero. Consequentemente, precisa-se interromper também a penetração do produto agressivo para dentro dos tecidos usando um produto hipertônico. Essas 3 propriedades se encontram no Difoterine, que é um descontaminante quelante, polivalente e hipertônico.